Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Como Samuel eu digo, Senhor, fala que o Teu servo ouve. O que nós queremos e precisamos é que o Senhor fale conosco, às claras, através das pastoras, através do apostolado, através da Sua palavra, através de sinais, de prodígios, de maravilhas, de milagres. O que nós precisamos, Senhor, é que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. O que nós precisamos é que a Tua palavra seja para nós às claras, como foi com os profetas, com os apóstolos, com todos aqueles que Te serviram em espírito e em verdade. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para receber a Tua instrução, a Tua direção, porque não queremos errar na vida. Queremos e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que assim seja comigo e com todos aqueles que creem em Ti e na Tua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Diga, fala, Senhor, que Teu servo ouve. Palmas ao Rei. Maravilha. Muito bom estar com vocês. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ser pastor nessa igreja, nesse ministério. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas viagens para fazer. E eu tô... Amanhã eu vou, sabe amanhã eu vou? Porque eu estou em Jerusalém. Gálatas 2, eu vim aqui por causa de uma revelação. E vim expor o evangelho que eu prego entre os gentios. A Maria começou o culto dizendo que estava cheia do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus. Isso é interessante. Antes de ela começar a reunião, ela estava numa reunião de oração. Olha, eu aconselho vocês aqui, antes do culto, passar lá no pré-culto, no salão de cima. Todo domingo às 5 tem um pré-culto. Ao invés de você ficar aqui sem fazer nada, sobe lá, tem um pré-culto lá. O culto começa às 6. Tem um pré-culto às 5. Lá pega fogo, hein? Um dia eu cheguei aqui triste, estava mal, saí de lá pegando fogo. Cheguei aqui, quase que eu não consegui pregar. Estava encostado aqui, embriagado, só porque eu passei lá. Todo domingo às 5 da tarde tem um pré-culto aí no salão de cima, tá? Passe lá. É claro que não cabe todo mundo, né? Então, chega às 5, 5 e 5, 5 e 10, dá para você entrar ainda. Depois vai ficando para fora, porque não cabe todo mundo, mas só de você estar ali naquele mover, você já vai ser atingido pela unção. Pela presença de Deus. É que eu sinto a presença de Jesus em meu viver. Esse negócio de presença é tão tremendo. Uma vez lá, tinha 2 homens. A gente fala assim, a rodovia Anchieta, a rodovia Imigrantes. A Bíblia fala no caminho de Damasco, no caminho de Emaús. Tinha 2 homens subindo a estrada, conversando, falando, conversando, tal. Você viu, ficou sabendo que Jesus morreu? Mas disse que ressuscitou. Eu não vi, eu também não vi, tal. Mas aquela conversa de 2 seres humanos normal. De repente, do nada, se ajuntou mais um homem aos 2. 3. Já tinha 2 conversando, subindo o caminho de Emaús, que ia para uma cidade. Conversando sobre o que tinha acontecido. Você viu lá? Jesus, morreu, né? Vi falar que ressuscitou. Mas eu não vi. Também não vi. Tal. Ficou falando aquelas conversas do dia a dia.
Aí juntou mais um homem do lado. O que vocês estão conversando? Não, estamos falando aqui que Jesus morreu, tal, filho de José e Maria, tal. Diz que ressuscitou, tal, não sei o quê. Eu estou sabendo também. De repente, aquele homem que se ajuntou aos dois foi para outro caminho. Os dois pararam, um olhou para a cara do outro. Você não percebeu algo estranho aí, não, quando aquele homem chegou aqui perto de nós? Como assim? Não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Não é que era Jesus que chegou do lado deles, eles nem perceberam? Talvez você não perceba com os olhos, mas quando Deus está presente, manifesto, lhe arde o coração, você sente um arrepio, você sente um gozo, uma vontade inexplicável de chorar, não de tristeza, é um gozo, é uma alegria. Você pode não vê-lo com os olhos, mas você vai ver as evidências que Ele está entre nós. Com eles ardia o coração. Sabe, esse negócio de presença é uma coisa que tem que ser normal e natural para todo crente. Claro. Faz 30 anos que eu falo isso. Senão a Bíblia não tem sentido, irmão. Hebreus 13:8 deixa claro que Jesus é o mesmo. Ontem quando? Com Mateus, com Marcos, com João, com Tiago, no tempo dele. Isso é ontem. Ontem, hoje comigo, com você e conosco, e será para sempre. Se ele não fosse o mesmo, ou se ele não for o mesmo, não tem sentido, vamos ser sinceros, não tem sentido, salvo se você quer apenas conhecer uma história. Você não vai na escola, não tem aula, tem geografia, tem matemática, tem português e também tem história. Aí conta a história do Brasil, a história da Inglaterra, como descobriu o Brasil, a história. Salvo se você só quer conhecer uma história. Mas se você for só conhecer a história, você vai ser pego por ele. Porque ele está envolvido. Ele é a palavra. No princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra era Deus, o verbo era Deus. Só de você ler, ele vai te pegar. Ou aqui reunido, ou na sua casa, quantas mulheres lavando louça e assoviando um corinho, um cântico, um louvor, de repente fica cheia do Espírito Santo, fala em línguas. Quantas histórias dessas eu sei? A verdade é que lá em Atos 2 diz o quê? De repente veio do céu. As coisas não têm hora marcada. As coisas de Deus ou com Deus não têm hora marcada. Estavam todos reunidos, de repente, é assim. De repente você lavando louça, de repente você aqui no louvor, de repente você na sua casa, de repente você dirigindo o carro. Uma vez veio uns irmãos pregar aqui, uns evangelistas, acabou o culto, pegou fogo, foi uma maravilha, a manifestação, a unção, a glória. Aí quando eu fui levar eles, nós conversando do culto, não é que o Espírito Santo manifestou dentro. Eu estava dirigindo, a igreja tinha uma Kombi, eu estava levando eles, glória a Deus, aleluia, maravilha. E entrou um raio dentro da Kombi, uma luz, um facho de luz entrou na Kombi. E eu fiquei cego. E joguei a Kombi assim, estava na Avenida do Estado. Joguei a Kombi assim para a direita, ela ficou tudo torta assim, ó. Metade na calçada, metade na rua. Parei a Kombi, pegou fogo na Kombi. Nós estávamos uns 8 irmãos dentro da Kombi. Já esqueci que estava dirigindo. Com prudência, quando veio aquele facho de luz, nossa, uma luz entrou dentro da Kombi. Nós estávamos falando de Jesus, falando do culto. Joguei a Kombi assim, ficou metade na rua e metade na calçada, tudo torta. E começamos a falar em línguas e a glória de Deus se manifestou dentro da Kombi. É que eu sinto a presença. Por falar em presença, a Maria começou, eu vou ler também, Êxodo 33, abre a sua Bíblia. É bom você escrever isso. É o que faz a diferença na vida do crente. Não é, Jéssica? O que faz a diferença na vida do crente? O que faz a diferença na vida do crente? A presença de Deus. É
bom confessar por causa dos anjos que estão aqui. O que faz a diferença na vida do crente? Mas é preciso entender que a Bíblia não é a presença de Deus. Que Abraão nem tinha Bíblia. Moisés não tinha Bíblia. O que faz a diferença na sua vida, irmão, não é o tanto de conhecimento bíblico que você tem. Vamos fazer uma escala de 0 a 10? Eu tenho 15 de conhecimento. O outro tem só 3, o outro tem 5, o outro tem 1. Não, o que faz a diferença não é o conhecimento que você tem. É bom, claro que é bom conhecimento. Mas o que faz a diferença é a presença de Deus. O que abriu o mar não foi o conhecimento que Moisés tinha. O que fez sair água da rocha não foi a teologia que Moisés tinha e nem tinha. O que fez abrir as celas quando Paulo e Silas estavam presos não foi o conhecimento que Paulo tinha. Foi a presença de Deus. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos precisam da presença de Deus. Quando eu digo presença, eu estou literalmente falando da manifestação de Deus em sua vida. Antes de ler, provavelmente vocês já devem ter percebido muito, eu penso, a transformação que acontece em mim. Eu vejo, quando eu assisto o vídeo, quando eu assisto uma pregação, quando eu assisto uma ministração, aí eu vejo a diferença. Porque eu me conheço já faz 55 anos. Então eu sou de um jeito, até tímido, pra caramba. Se você me der um presente, eu não sei onde pôr a cara. Uma caneta que você me der. Ainda mais se mandar eu abrir. Abre. Nossa, eu fico morrendo de vergonha. Eu tenho vergonha, não sei te explicar. Se você me der um presente, eu fico... Ainda mais se for na frente de todo mundo. Se você me der escondidinho assim, não, até disfarço. Mas se me dá um presente no meio de 10, 15, 20 pessoas... Aí abre... Eu fico muito constrangido. Esse é o Marcos Gomes. O profeta, o apóstolo, ele é outro. Ele aparece quando Deus se manifesta na vida dele. Você pode fazer o teste. Tenta conversar comigo antes. E depois vai ter uma enorme diferença. Essa diferença não é porque eu estudei muito a Bíblia. Não estou nem pegando na Bíblia agora. Essa diferença é a manifestação de Deus em minha vida. Tem alguém entendendo o que estou falando? O crente, ele precisa dessa manifestação. Por exemplo, eu não vivo sem ela. Quando eu estou tocando para o Senhor, há uma manifestação. Que eu faço coisas que eu não ensaiei fazer, que eu não vim pensando em fazer. Acontecem coisas. Por quê? Como? Isso é uma manifestação de Deus na minha vida naquele momento. Se eu estou tocando, se eu estou cantando, uma outra manifestação. Se eu estou pregando, uma outra manifestação. Se eu estou ensinando, uma outra. Se eu vou orar por um doente, se eu estou num culto de oração. Então, eu preciso. Isso para mim já está claro, notório. Já passaram mais de 30 anos. E eu já aprendi que é o caminho. Maria, grava aí. Não faça nada se Deus não se manifestar. Não ore por orar. Não leia por ler. Não toque por tocar. Não cante por cantar. O Espírito Santo me ensinou isso em 1992. Faça tudo debaixo de uma unção. Ele me disse, porque com a unção é melhor. Se você me vê no dia a dia, você acha que eu dou um grito desse? Por que eu gritaria dessa forma no meu dia a dia? Na fila do banco, no correio? Por que eu ia dar um grito desse? Pastor, o que é esse grito aí? É uma forma de eu me expressar ao sentir a presença dele em minha vida. Paulo chama isso de gemidos inexprimíveis. Não consigo me expressar, então sai esse som. Tá bom assim? É o máximo que eu consigo explicar.
Cada um tem a sua história, o seu marco. Eu tenho 2 marcos em minha vida. 1992 foi o ano que eu recebi a unção profética em minha vida. Eu não era apóstolo ainda. Na verdade, eu não era nem pastor, ordenado e consagrado, porque eu fui em 93, em junho, e eu recebi em 92. Eu não era pastor, os pastores ficavam loucos comigo. Porque eu ia na igreja batista pregar, a igreja enchia, lotava. E o pastor ia pregar, tinha 3, 4. Pastor com faculdade e tal, e eu nem pastor não era. Fazia culto nas casas, as casas enchiam, tinha sinais, prodígio, maravilha. O pastor, ele ficava louco. Uma vez eu estava voltando de um culto, encontrei com uma irmãzinha na rua, 11h30 da noite. Eu voltando para casa, ela vindo da escola. Na rua, começamos a falar. Eu não era pastor, isso aí foi em 92. Não era pastor, não era ordenado, não era consagrado. O irmão Marcos, alguns chamavam de Marquinho. Eu não estava nem preocupado se é Marco, Marquinho, não quero nem saber. Eu sei que eu estava vindo de um culto cheio do Espírito Santo, encontrei uma crente, encontrei uma irmã vindo da escola, vindo do Esther Medina lá, vindo descer na rua ao Cerquilho, descer na rua com as pastas de, irmã, graças paz, e começamos, a mulher era cheia do Espírito Santo, começamos a conversar na rua, e não é que o Espírito Santo pegou ela na rua, e ela começou a falar em língua, e pegou fogo na rua, as pessoas passavam assim, pegou fogo. O pastor ficou sabendo, ele ficou louco. O pastor ficou louco, pastor Batista. Me chamou no cantinho um dia e falou assim, mas você não pode fazer assim. Falei, mas não sou eu que fiz, eu não fiz nada. Eu só encontrei a irmã, falei de Jesus. Ela foi cheia de Espírito Santo, falou em línguas. Você não pode? Não, mas não fiz, não, foi eu. Não, senão que não entendendo. Aí ele me falou assim, eu não esqueço, ele falou assim, não, você tem que dar de pouquinho. Falei, mas não sou eu que dou. Quem está entendendo? O pastor me falou. Porque já era, está entendendo? Está claro aí? Está claro aí? O irmão Marcos fazia culto, as casas enchiam. Havia cura, sinais, prodígio. Quando ele ministrava, a igreja enchia. E o pastor já estava, sabe? Você não pode, quando é assim, você tem que dar de pouquinho. Você pega uma colherzinha. Pastor, mas não sou eu que dou, eu não dei nada. Só falei para ela de Jesus, começamos a falar da Bíblia, o Espírito Santo pegou ela na rua. Posso continuar? Vocês me entendem? Me suportam? Você sabe que lendo a Bíblia eu percebi que era assim? Atos 19. Então Paulo vinha da cidade e tal, encontrou Apolo, aí encontrou uns crentes e perguntou, já receberam o Espírito? Não estou nem sabendo de nada. Impondo-lhe Paulo as mãos, na rua! Atos 19. Paulo chegando em Corinto, veio de Éfeso, encontrou Apolo, aí encontrou mais uns irmãos, e de repente Paulo falou, na rua? Pelo que eu estou lendo, Atos 19. Vocês receberam? Não estou nem sabendo. Mas não estou nem... Impondo-lhe Paulo as mãos, receberam o Espírito Santo, falar em línguas. Essas coisas têm que ser comum, normal para quem é crente de verdade, irmão. Não tem hora marcada, não. Êxodo 33. O Espírito Santo está mandando falar algo aqui. É bom você escrever. Tudo que você ouve e aprende, na verdade, é um aviso de Deus de que qualquer hora pode acontecer aí. Com você, aqui, na sua casa, em qualquer lugar. Tudo que você ouve, tudo que você aprende da Bíblia, tudo que você lê, está gravado aí, ó. Um dia o pastor falou, um dia eu li, um dia mostrou. Qualquer hora vai acontecer aí. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você não tem medo de Deus não, né, irmão? Você entendeu a pergunta? Porque um dia eu falei para uma irmã, ela falou assim, mas e se eu for arrebatado? Eu falei, mas você não quer ir para o céu? Mas... não é assim. Como não é assim? Está entendendo? Você me entende? Você me entende? Mas e se eu for arrebatado? Mas você não quer ir para o céu? As pessoas parecem que têm medo de Deus, irmão. Então deixa eu contar uma história rapidinho aqui. 1992 foi o meu ano profético.
Dois marcos na minha vida. Em 92 eu recebi a unção profética, em 97 eu recebi a unção apostólica. Eu tenho essas duas marcas em mim. Cada um tem a sua, não sei quando foi o dia, o ano, cada um tem isso aí, é cada um. Eu não tenho como saber de você, eu sei de mim. 92, eu não era pastor, não tinha igreja. 92 eu recebi a unção profética em minha vida. Foi quando eu caí na unção e Deus me deu uma visão, me autorizando a pregar a palavra dele. Eu não era pastor, imagina a briga que eu arrumei, hein? Consegue? Andréia, dá um sinal aí, Andréia. Uma ovelha aqui de 1992 começou comigo na casa da minha mãe. Glória a Deus pela sua vida. Olha ela aqui, ó. Andréia, lembrei. Andréia. Não é, Andréia? Você lembra lá na sala da minha mãe? Não pegava fogo lá? 92, nem pastor eu era. Mas como é que você caiu na unção se eu não era nem pastor? Você está vendo? Em 92 eu recebi a unção profética. E eu não era pastor. De modo que eu saía como evangelista, pregando nas casas, pregando nas ruas, pregando na praça, pregando no trem, pregando no ônibus, pregando nas igrejas, em vários lugares preguei. Saí como evangelista ministrando. Aí em 93 o Espírito Santo mandou eu abrir o ministério. 6 de junho de 93. Ainda não era apóstolo. Em 92 a unção profética, 93 abriu o ministério, 94, 95, 96, 97 veio a unção apostólica. Foi quando chegou a graça e o apostolado. Isso já faz 25 anos. Foi em 92, estamos em 2023. Esses dois marcos estão em minha vida. Está marcado, não foi alguém que me falou. Isso aconteceu, é a minha história, está cravado. É uma tatuagem na minha alma, no meu espírito. Isso já foi predestinado por Deus. Agora, é preciso você entender uma coisa. Essa presença que eu estou falando, você precisa dela para vencer. Porque a teoria diz que você é mais que vencedor. Que é o endereço? Romanos 8,37. Mas e no dia a dia? Deus é com Moisés. Olha o tamanho do mar. E agora? Tapinha nas costas? Moisés, vai com Deus. Vai com Deus, mas olha o faraó vindo lá e o mar aqui. Então, o que eu estou querendo te dizer? O negócio tem que ser na prática. Por isso, Hebreus 2,4, ele testifica por meio de sinais. Porque quando o povo começou a reclamar de Moisés, Moisés foi falar com Deus: Senhor, o povo está reclamando. Blá, blá, blá. E Deus: Moisés, avisa eles que lá na frente tem uma rocha, vai sair água. Tem que ter sinais, tem que ter evidências. Eu não era pastor e já tinha sinais. Os pastores ficavam loucos comigo. Eles ficavam doidos comigo. Porque eu não era pastor, e aonde eu passava tinha sinais, tinha cura. Uma vez na sala da minha mãe, numa quarta-feira, 1992, não sei se a Andréia vai lembrar, chegou uma mulher lá do Paraná, batendo palmas lá. É aqui que mora o irmão Marcos. Como que ela me achou se não tinha celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook? Como é que ela me achou lá? O Espírito Santo levou a mulher do Paraná, levou lá em casa para receber a cura, e recebeu a unção e foi curada. Os pastores ficavam loucos com isso aí. Você está entendendo? Os pastores ficavam loucos. O pastor fazia o culto, ninguém... O pessoal... Aí eu ia ministrar, o pessoal nem piscava. Liberava a unção, pegava fogo, as pessoas falavam em línguas. Em 10, 15, 20 pessoas falando em línguas. Êxodo 33, verso 14, é o texto que a Maria leu. Êxodo 33, 14. Respondeu o Senhor a Moisés: Moisés, a minha presença. Para aí. Quem está falando? Deus. O que Deus falou? A minha. Quem está falando? Deus. O que Deus falou? A minha. A minha o quê? Presença. Então está claro que ele ia se manifestar. Está claro que ele ia estar com Moisés. Está claro que não era só uma teoria. Não era só uma história bíblica. Não era só uma história espiritual, divina. Sei lá. Não. Era literalmente
Deus, o que ele disse em 2 Coríntios 6,16? Neles habitarei e entre eles andarei. Como eu gosto desse texto, porque o Jeremias tinha profetizado isso lá na Velha Aliança, e Paulo lembrou. Paulo em 2 Coríntios 6 foi lá em Jeremias: olha, Deus disse, neles habitarei, e entre eles. Os caras ficam loucos. Por quê? Porque aqui no MGA Deus anda em nosso meio. Você sabia que os caras ficam loucos? Os que aprenderam a graça comigo. Você sabia que tem uns aí no Rio de Janeiro que aprenderam a graça comigo? Quando eu já era apóstolo em graça há muitos anos, eles estavam debaixo da lei. Pregadores da lei, de obras mortas e rudimentos. Por soberba e orgulho saíram do apostolado. Pegaram seus próprios caminhos. Hebreus 13:9, e se envolveram com doutrinas várias e estranhas. Eu dei um passo para trás, claro. Deus falou, dá um passo para trás, sai fora disso, hein? Não participa dessas coisas. Falei, claro que não sou louco. E então entraram, se embrenharam com doutrinas várias e estranhas, tiraram o Espírito Santo da igreja, tiraram os dons espirituais, e o MGA pegando fogo. Os caras ficam loucos, porque tudo que eu falo está escrito. E o Espírito Santo confirma, testifica em nosso meio. A verdade é o seguinte: não me submeti, não arreguei, não faço parte de nenhum sistema religioso, nem da lei, nem em graça. Não faço parte, não me submeto. Meu lema é: se tiver escrito, eu creio. Não vem com essa conversa que foi um dia, que foi no passado, que não vem com essa conversa que aqui não cola. Tá claro aí? Aqui não cola. Teologia nem da lei, nem nada. Não cola. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem testifica. Se o Espírito Santo não testificar, aí eu já vou pensar. Mas enquanto o Espírito Santo, Hebreus 2,4, testificar conosco por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo, ninguém tapa a minha boca. Então Deus disse, a minha presença. Êxodo 33,14, Adriano. A minha presença estará com você, irá contigo. E está claro na letra que essa presença de Deus nos traz descanso. Descanso, segurança. Segurança. Não tem medo de morrer, não tem medo de nada. Quantas ameaças já recebi, Maria? Quantas? Agora até parou, né? Você chegou a ver quando colocava a carta debaixo? Você lembra que colocava a carta debaixo da porta? Chegava aqui, hoje mesmo eu vou matar, eu vou te pegar, hein? Eu vou ir aí, eu vou aqui já, cadê? Não vem ninguém. Eu já recebi carta, já ligaram, já mandaram mensagem, já colocaram carta de papel, já. A letra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a letra. Só que no começo diz se. É condicional. Se Deus é por nós. Grava essa frase que eu vou falar. Eu, o seu pastor e apóstolo e profeta, eu tenho convicções espirituais que ninguém na terra vai tirar de mim. E quem me deu essas convicções foi quem criou os céus e a terra. Enquanto essas convicções espirituais estiverem dentro de mim, Ele é por mim. E Ele, de tempo em tempo, Ele me testa. Paulo diz que o Senhor prova os corações para saber se nós o amamos mesmo de todo o coração. Essas convicções que estão dentro de mim, de tempo em tempo Ele me testa. Ele manda uma ameaçinha. Fizeram com Elias, né? A Jezabel escreveu um bilhetinho, Elias, eu vou dar a sua cabeça às aves do céu, traduzindo, eu vou te matar. O Elias entrou na caverna e ficou escondido lá.
Ô, opa, tudo bom, tudo bem? Ô, cadê o Elias? Nunca mais vi ele, meu. Ele não ficava no monte, nunca mais eu vi. Eu estou lá sempre, não vi mais ele. Cadê o Elias? Até que uma voz disse: Elias, o que fazes aí, Elias? A mesma pergunta que ele fez para Adão: Adão, onde você está? Não, é que eu fiquei com medo e me escondi. Você escondeu por quê? Eu sempre passo aqui, você nunca escondeu, por que está escondendo hoje? Não, porque eu estou nu. Nu? Quem te falou que você está nu? Ô Adão, onisciência. Você comeu do fruto? Onisciência, irmão. Você fez isso, falei para você não fazer. Mas na verdade ele queria que ele fizesse. Porque Isaías 46:10, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ele tinha que comer. Então, para que ele comesse, vou te ensinar um segredo, tá? Se você não quer que mexa, não fala não, irmão. Pegou? Seu filho está dormindo. Ele nunca abre a geladeira. Ele acorda e vai para a rua brincar. Há quantos anos que ele faz isso? Ele está dormindo, acorda e vai brincar. Você foi falar para ele que tinha um pudim na geladeira para ele não mexer? Aí ele acorda, antes de ir para a rua, para onde que ele vai? Você queria que ele mexesse, né? Por que você avisou ele? Nem sabia. Olha, Adão, aquela você não toca, hein? Aquela, tá vendo? Aquela ali, ó. Aquela você não toca. Mas ele não ia tocar, não dá nem saber de nada. Ele está normal. Isaías 46:10, os meus propósitos subsistirá e farei toda a minha vontade. Jó 42:2, nenhum dos meus planos pode ser impedido. Para você que pensava que o Adão tinha livre-arbítrio e foi lá desobedecer a Deus. E se você quer saber a verdade mesmo, Adão, ele só desobedeceu a Deus aqui na terra porque ele já tinha se rebelado lá no céu. Escapou isso aqui. É o mesmo. O que ele fez lá, ele fez aqui. Pegou? Pegou? O que ele fez lá, ele fez aqui. Então, o que sabia e permitiu lá, sabia e permitiu aqui. Ou ele foi pego em surpresa. Ele não sabia de nada então ele não viu, ele não sabia. Ele fez assim, ó. Adão, tá vendo aquela árvore? Sim, aquela você não toca e não aquela. Tá bom, Senhor. Ó Deus, ó Deus. O anjo Gabriel: Senhor, o senhor tá... Não, shh. Olha lá, ele vai comer, olha lá, ele vai... Comeu. Aí ele chegou. Adão. Não, Senhor, é que eu fiquei com vergonha. Adão, você comeu? Você não está percebendo que é o mesmo Deus que falou para Abraão: Abraão, agora eu sei que você é fiel. Como agora ele sabe? Ele que criou o Abraão. Ele estava dentro de Abraão, ele estava em Abraão. Ele sabe do passado, do presente, do futuro. Ele sabe de tudo, porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele nunca é pego de surpresa. Tem muitas provas e evidências. Senhor, meu irmão jaz em casa, doente. Eu irei vê-lo. Nossa, eu piro com essa frieza. As pessoas desesperadas. Eu irei vê-lo. Então, João, mas Senhor, eu irei vê-lo. 4 dias depois, quando chega lá, o ser humano não entende, né? Se o senhor estivesse aqui, você acha que ele não está sabendo, irmão? Se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Eu não te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus? O que muda para mim em meia hora, 1 dia, 2, 3, 4 dias depois? Muda o quê? Lázaro, sai para fora. Tá aí o teu irmão. 4 dias depois, podia fazer 1 mês. Tá aí seu irmão.
Você está entendendo como o profeta vê panoramicamente a palavra de Deus? Não precisa de versículo. Estou te mostrando a soberania, como que ele age. Fique em paz, Moisés. A minha presença irá contigo. 15. Moisés, reconhecendo isso, Senhor, se a tua presença não for conosco. Moisés, eu não falei que eu vou? Por que você está falando isso aí? Porque ser humano é difícil, entender. Só Deus mesmo, né? 14, eu não falei que eu vou? 15, mas se o senhor não for... Mas não falei que eu vou. Por vezes o ser humano fica parece que duvidando de Deus. Ele não diz que você está abençoado com todas as vezes? Ai, assim. Ele não falou que você é salvo, te deu a vida eterna? Ou você ainda pensa que pode perder a salvação? Ou que em algum momento da sua vida, pelo que você fez... Então vou te dar uma revelação, tá? Você não é salvo pelo que você fez, pelo que você faz ou pelo que você possa fazer. Você é salvo pelo que Jesus fez. E ninguém vai para o inferno pelo que ele fez ou possa fazer. Como ninguém vai para o céu pelo que fez ou pelo que possa fazer. Ele é soberano e teve os seus planos predestinados desde antes da fundação do mundo. Ninguém vai para o inferno por merecimento, como ninguém vai para o céu por merecimento. Você está achando o quê? Ah, ele tem mais que ir para o inferno mesmo. Olha o que ele fez. Vira moeda. Ah, ele tem que ser salvo. Olha o que ele fez. Vira moeda. Ah, vai para o inferno mesmo. Olha o que ele fez. Vira moeda. Mas desse jeito você não vai ser salvo. Você não está percebendo que os dois lados estão no controle dele? Que nós não dominamos essa área. Tudo foi feito por ele e para ele. Principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações. Colossenses 1. Tudo foi feito por ele e para ele. É brincadeira alguém em graça achar que está salvo porque... Vira moeda. Achar que alguém vai para o inferno porque... Também, né? Vira moeda. Ah, mas também vai ser salvo também por... Também, né? Também o quê? Também o quê? 1 Coríntios 6,20. Fomos comprados por bom preço. Romanos 8,9. Mas quem não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Então há quem foi comprado e há quem não foi. E qual o problema? Estou deixando vocês louquinhos, né? Ah, Moisés! Ah, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faz subir desse lugar. Você sabe que Deus podia fazer assim? Ó, é só porque ele falou isso aí, também não, eu não vou deixar ele sozinho. Você sabia? Eu tenho uma boa para contar. Ó, essa aqui é legal. Gideão foi falar com Deus. Senhor, vai ter uma batalha, os midianitas, tal, o pau vai comer. E Deus, vocês estão em quantos? 32 mil pessoas. Ah, tem muita gente com você. Para que o Deus midianitas, aí vocês vão falar que foi vocês, que são fortes, poderosos. Não, tem muita gente com você. Vai lá e faz alguns testes com eles. Eu vou resumir. Bom, de 32 mil, na primeira pancada saiu 10 mil. Deus falou, ainda tem muita gente, 22 mil é gente para chuchu, hein? Faz outro teste com eles. Oh, quem não quer, volta para trás. Voltou mais 10 mil. Quanto tem, Gideão? 12 mil. Não, muita gente ainda. Assim não dá não, tem muita gente. Senhor, mas 20 mil pessoas voltou. Não, muita gente ainda. Faz assim, 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 assim. Ele fez. Quantas pessoas ficou? 300 pessoas. O dízimo, né? De 32 mil, o dízimo, do dízimo, 300. 32 mil, para que ninguém se ensoberbecesse ou se gloriasse, por estar em quantidade maior. 32 mil, 22 mil, 12 mil, 10 mil, 5 mil, até que ficou só 300. Assim disse o Senhor, com esses 300 vencerão os midianitas. Tá bom,
O Gideão foi lá, pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Espada pelo Senhor, espada pro Gideão. Pega uma tocha, pega uma espada, porque nessa madrugada nós vamos lá e vamos vencer em nome do Senhor. E vamos dormir de madrugada, nós vamos. Tá legal, combinado. Chega de madrugada, 3:30 da manhã, 4 horas, todo mundo vai lá para a batalha. E sobe a montanha para descer, que a briga ia ser lá a batalha. E subiu o maior sacrifício. E quando chegou lá, Deus foi na frente e tinha vencido todo mundo por eles. Não precisaram nem lutar. Engraçado essas coisas, né? 32 mil, por que parece que perdeu tempo, não parece que ficou conversando, não parece. Não parece nada, que ele é soberano, ele está mostrando quem manda é ele. Ele está mostrando que ele pode fazer tudo sozinho. Não precisa de mim, não precisa de ninguém. Ele fez os céus e a terra. Ele não precisou de 32 mil nem de 300. Eu fico imaginando o Gideão, vamos lá. Como foi isso? Está escrito, grava essa palavra profética, tornou o Senhor espada de um contra o outro. E eu fui perguntar para o Espírito Santo, como assim? O Espírito Santo me falou assim, olha, imagina que entre eles, o povo inimigo, os midianitas, imagina que entre eles, um pisou no pé do outro, a unha encravada. Ai, meu pé, seu lazarento! Que foi? Que foi o quê? Que o quê? Então gospe aqui se você for. E que o quê? Começaram a brigar entre eles mesmos, um matou o outro, acabou. Gideão chegou lá, não tinha mais nada para fazer. Tornou o Senhor espada de um contra o outro. Entendeu? Você que está preocupado com amanhã, irmão. Quando chega lá amanhã, está tudo resolvido já. Você que está preocupado com a semana que vem aí, irmão. Meu amanhã. Meu amanhã. Meu amanhã. Meu amanhã. Que história legal, os caras foram para brigar, pegaram a espada e fizeram reunião e conversaram e entraram em acordo, vamos fazer isso, hein? Quando eu tocar a trombeta, então, e combinaram tudo certinho, quando chegou lá não precisou fazer nada. E Deus sendo tudo. Quando chegou lá não precisou fazer nada. Tornou o Senhor espada de um contra o outro, brigaram entre eles mesmos, um matou o outro, acabou, não precisava nem lutar. Ele disse, eu irei adiante de vós. E vocês vão ficar... Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A presença... Cadê Jéssica? Tirou já? Acabou? Tá com o sapato dele, vê se ele volta. A presença na Bíblia pode ser chamada de a unção, a mão do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da graça, tem várias nomenclaturas. Estou terminando. Ouça essas palavras proféticas de excelências e revelações que eu vou dar agora nesse final. Existe uma palavra no grego, faneroses, no grego, que significa evidência da manifestação, ou em outras palavras, sinais, evidências. Por quê? Porque não temos como ver Deus. Tem como ver Deus? Com os olhos? Não tem. Mas você vê uma água saindo da rocha, você vê um mar se abrir, você vê línguas repartidas como que de fogo, você vê pessoas falando em línguas, você vê pessoas sendo curadas,
Você vê pessoas prosperando no seu dia a dia. Quer dizer, você não vê Deus mais faneroses. Você vê a evidência da manifestação de Deus nas pessoas. Quem entendeu o que eu falei? Como é que eu sei quando alguém não tem... Como é que eu posso saber que é o Espírito Santo numa pessoa? Como que eu posso saber se eu não vejo o Espírito Santo? Como é que eu vou saber se é o Espírito Santo? A Bíblia dá algumas dicas. Atos 2, verso 4. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então que bom. Segundo o que está escrito, Atos 2, 4. Começaram a falar em línguas. Mas ali foi só ali. Mas em Atos 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo se manifestou, começaram a falar em línguas. Mas em Atos 19 também, lá em Éfeso, quando Paulo impôs as mãos e eles começaram a falar em línguas. Então essas evidências nos mostram que Deus está operando entre nós. Quem está entendendo? Vamos ficar de pé. É claro que não dá tempo de fazer tudo hoje, mas eu te falei uma frase hoje aqui na administração. Tudo que você ouve, as pregações, os ensinos, na verdade, a pastora Helena, olha para mim que eu preciso falar olhando para a senhora. Na verdade, tudo que vocês ouvem, que a senhora tem um espírito de intercessão, então isso me ajuda muito. É um mistério, tá? Na verdade, tudo que vocês ouvem aqui, quer que eu fale a verdade? Tudo que vocês ouvem, tudo que vocês são ensinados, quer que eu fale a verdade? Não é por causa de vocês, é por causa de mim. Por quê? Para que eu fique livre de má consciência quando acontecer a manifestação. Por isso que quando eu ministro, as pessoas caem na unção, falam em línguas, eu não estou nem aí. Eu já não estou falando faz tempo sobre isso. Eu estou em paz com vocês. Ninguém pode... O que é isso? Irmão, o que é isso? Irmão, entra no nosso site, vai lá ouvir as mensagens sobre o dom do Espírito Santo. Tá entendendo? Não é? Há quanto tempo que eu estou livre de má consciência? E você não está percebendo que 10 e 11 de junho vai pegar fogo aqui nesse lugar? Escapou isso aqui. Você não está percebendo que eu estou só regando a semente? Para quando eu vim colher, eu não vou estar preocupado com quem? Nossa, olha só, né? Irmão, eu estou plantando faz tempo, hein? 10 e 11 eu vou só colher. 10 e 11 eu vou só colher. Tá entendendo? 10 e 11 eu vou só colher. Você não está percebendo que eu estou plantando e regando já faz um tempo? A presença não tem... A presença de Deus, diga comigo, a presença de Deus é a mão do Senhor, é a manifestação de Deus. Ore comigo assim, digam assim: Senhor, eu preciso da tua presença em minha vida, não só do conhecimento da sua palavra, esse eu já estou adquirindo. Já faz um tempo que eu venho aprendendo a sua palavra, eu venho estudando a sua palavra, mas está claro na sua palavra que uma coisa é a sua palavra, outra coisa é a sua presença manifesta em minha vida, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dons do Espírito Santo, que operam por uma manifestação do Espírito Santo. Senhor, primeiro me ouça, se for verdade você fala, tá? Primeiro me ouça, se for o seu caso você fala. Digam: Senhor, primeiro me ouçam agora, se for o seu caso você fala. Eu não tenho medo de ti, do que o Senhor possa fazer em minha vida, da tua manifestação em minha vida, com a unção, com o teu Espírito, ministração angelical, operação de milagres, variedade de línguas,
interpretação de línguas, profecia, arrebatamento de sentidos, visões de noite, porque está escrito: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, em visões, em sonho, através do apostolado, por ministração angelical, pelo Espírito Santo, por dons espirituais. Se for o seu caso, você fala: Senhor, eu não tenho medo de Ti, do que o Senhor possa fazer em minha vida. Como Samuel eu digo: eis-me aqui. Eu não tenho medo, Senhor, de ser arrebatado, de receber a Tua unção em minha vida, a Tua manifestação. Já vi na Sua palavra muitos e diferentes experiências de várias pessoas com a Tua presença, com a Tua manifestação, através de dons espirituais. Eu não tenho medo, Senhor. Eu creio em Ti, eu creio na Sua palavra. Eu não tenho medo, Senhor. Eu sou Teu, eu fui comprado pelo Seu sangue. Eu não tenho medo, Senhor. O medo é uma fortaleza, e eu rejeito essa fortaleza em minha mente, em minha vida. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor a Deus. Eu não tenho medo das coisas espirituais, porque o próprio Espírito de Deus habita em mim. Ó Senhor, conhece o meu coração, meu espírito, minha alma e meu corpo. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim como Tu quiseres. Manifesta em mim a Tua glória, dons espirituais, unção do Espírito Santo, manifestação de Deus, a glória de Deus, a mão do Senhor esteja sobre mim, venha sobre mim, trazendo cura, trazendo prosperidade, manifestando dons. Faça a Sua vontade, seja feita a Sua vontade em minha vida. Não sou de mim mesmo, sou Teu, Senhor. Fui comprado por bom preço e pertenço a Deus. Eu sou de Deus, eu não sou meu, eu sou de Deus. Levante as mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a Sua vontade em minha vida, como a Sua vontade foi feita no céu e é feita na terra. Eis-me aqui, Senhor. A unção cai em mim, a unção cai em mim, e o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre mim. A unção é a presença, a unção é a manifestação, a unção é a glória de Deus. Oh, a unção cai em mim, a unção cai em mim, e o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre mim. Toque agora em minhas mãos. Eis minha vida e o meu coração, e o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre mim. Oh, cante. É
Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Toque agora. Touch my hands, my mouth and my heart. Fill my life, Lord, every part. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Oh, I'm Vai declarando a unção. Vai confessando. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing sobre mim. Toque agora em minhas mãos. Toque agora eis minha vida e o meu coração e o poder do santo cai em mim, como foi na casa de Cornélio. A unção cai sobre mim. Oh, poder Holy Ghost. A unção cai sobre mim, e o poder do Santo Espírito cai em mim. A unção cai sobre mim, oh, a unção cai sobre mim. Declare e confesse. A unção cai sobre mim, oh, a unção. Vamos terminar, faça a sua oração agora. Senhor, tua palavra é poderosa e o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor é poderoso. Eu sei que esta igreja é tua, Senhor. Teu Espírito em nós nos faz triunfar em Cristo. Te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o cabeça da igreja. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Por isso faça a tua oração e mantenha firme a tua confissão de fé, porque fiel Deus te levou, é o que fez a promessa. Ele prometeu. Há promessas de Deus em sua vida, há promessas de você vencer, há promessas de cura, há promessas do Espírito Santo, há promessas de prosperidade. Fiel é aquele que fez a promessa. Eis-me aqui, Senhor. O pão está no forno. Eu só dei uma olhada, Senhor, no vidro do forno, e o pão está crescendo. Não, Senhor, não vamos mexer. Já tem pessoas de longe dizendo: eu estarei aí para comer uma fatia deste pão. Venham, ó vós que tendes sede, vinde às águas. Vinde, comprai e bebei vinho e leite
sem dinheiro. Ó vós que tendes sede, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, diz o Senhor: enviarei fome sobre o Brasil, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor, diz o próprio Deus. Há pessoas longe, famintas desse pão que tem aqui no MGA. Esse pão que tinha na cela com Paulo e Silas, esse pão que tinha na casa de Cornélio, esse pão que tinha em Atos 2. Oh! Abba Pai, unção de Deus, unção predestinada. O pão está no forno. A unção está predestinada para os escolhidos de Deus, para os predestinados. Diz e rei, diz o Senhor, a sua história vai ser mudada. Deus vai mudar a sua história. E como Davi, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, serás transformado em um outro homem. Sua vida nunca mais será a mesma. O pão está no forno. Graça e paz a todos vocês. Que os anjos te levem em paz, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Paz, saúde, prosperidade. A semana se inicia hoje. Amanhã já é um novo dia. Já é uma nova ministração de anjo em sua vida, em minha vida, e todas as coisas vão colaborar para o nosso bem, porque Deus sempre nos conduz em triunfo. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é por nós, e nada e nem ninguém será contra nós. Graça e paz, anjos em seu favor. Amém. Vai com os anjos de Deus em nome de Jesus. O pão está no forno.